querido amigo Dorfo, nosso amigo ali, sempre vendendo as lembrancinhas, né? Isso é importante. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha missão, para muitos, pode parecer árdua, mas para mim não, de forma alguma. Nós, políticos, temos como agentes políticos mais próximos da sociedade, quando estamos aqui, temos a obrigação não de legislar para a minoria, e sim para a maioria. Então, senhores vereadores, eu me dirijo diretamente a vocês no que diz respeito às emendas apresentadas, né, a minha manifestação, o meu relatório com a minha conclusão sobre as emendas apresentadas ao nosso orçamento, né, que visa aí, das emendas visam aí baixar de 15 para 5 o remanejamento das verbas internas, né, bem como aumento, né, adicionar a dotação orçamentária de subvenção social à entidade Patrulha Mirim de mais R$20 mil. Tivemos também duas emendas, né, uma do vereador e futuro presidente da Câmara, Irani Moncler Biasotti, bem como a emenda do nosso amigo Antônio de Agostini Neto, nosso querido Tunicão, para quem ainda não sabe, né? Então, eu gostaria de agradecer os senhores vereadores por terem compreendido, né, e entendido a nossa explanação e a nossa colocação e terem desistido das emendas. Eu me pontuaria contra as mesmas também, da mesma forma que acabei me colocando diretamente aos senhores vereadores. Compreenderam, entenderam, deram uma demonstração para mim, né, de respeito ao meu relatório, ao qual eu agradeço, mas na realidade o respeito não é nem em si ao meu relatório. O respeito é em si à sociedade, à administração pública, ao bem-estar, né, da mesma. E nós podemos entender, através da excelente explanação do nosso querido amigo Flávio Moraes, a importância hoje de termos aí uma coerência, uma prudência, e não temos medo de termos uma posição, porque nós devemos ter medo, sim, enquanto vereadores, de terminarmos nosso mandato e termos a pecha de quem não fez nada, de quem é ladrão. Agora, ter posição diferente, isso é salutar, né? Quanto a isso, a democracia é o melhor remédio. Ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Simplesmente hoje, o meu lado político é o lado da sociedade. Então, nós temos que lutar para auxiliarmos o executivo a administrar a nossa cidade, que estamos aí, como podemos perceber, dentro dessa micro-região, Itápolis, Borborema, Ibitinga e Tabatinga. Itápolis tem a menor renda, né? Renda, Flávio, você disse lá, orçamento renda. O orçamento per capita, renda nada mais é do que a aquisição. Ali seria uma previsão de renda, né? Que é o orçamento. Então, não houve um erro não, Flávio, foi até salutar, né? Então, podemos perceber que Itápolis aí tem que buscar, né, e buscar com coerência o aumento do nosso poder de investimento, o aumento do nosso orçamento, porque somente poderemos investir aumentando o orçamento, né? E estaremos longe, né, com capital aí, uma receita muito longe das verbas carimbadas, das obrigações constitucionais. Quanto às emendas, eu vou fazer apenas a leitura do relatório, né, para a gente poder colocar. Emendas 16 a 19 oferecidas ao referido projeto de lei e diretrizes orçamentárias. Projeto de lei de número 80/2010, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itápolis para o exercício 2011. O Executivo remeteu à Casa projeto de lei dispondo sobre a lei orçamentária anual e diretrizes orçamentárias para o exercício 2011. No prazo regimental foram apresentadas 3 emendas à lei orçamentária e uma emenda a diretrizes orçamentárias. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Entendemos que a matéria, em sua redação original, está ajustada à dinâmica da administração pública municipal. Estabelece os princípios dos quais se molda a lei orçamentária anual. A matéria contempla com rigor todos os programas do plano plurianual, com suas metas e resultados para o exercício de 2011, além de estar em consonância com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, fator esse muito importante. Lei Orçamentária Anual, a LOA, 2011, está equilibrada em receitas e despesas estimadas em R$ 57.887.000.
respeita os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320/64. Emendas, passamos a manifestarmos sobre as emendas. Emenda 16/2010, substitutiva ao artigo do projeto de lei do Executivo 79/2010, diretrizes orçamentárias, de autoria dos vereadores Marcelo Porto Francischetti e Avelino Antônio da Cunha. A emenda visa diminuir de 15%, proposta original, para 5% o índice de abertura de créditos adicionais, suplementares, sem autorização legislativa. Esta relatoria entende que o índice de 15% corresponde e se ajusta à dinâmica orçamentária e financeira do Poder Executivo. O orçamento é uma peça mutável, dinâmica e não estática, ao longo do exercício. Assim, o percentual de 15% não exclui a participação legislativa na execução orçamentária. As suplementações de verba, quando executadas por decreto do Executivo, são publicadas no Semanário Oficial. Além disso, mensalmente, a Câmara Municipal recebe os balancetes do movimento contábil e financeiro do Poder Executivo. O índice de 5% representaria uma espécie de amarra, entre aspas, ao Executivo, que precisaria submeter-se às alterações além do índice do crivo da Câmara. Como se sabe, o processo legislativo exige algumas formalidades que o impedem de ser ágil, e muitas vezes as mudanças orçamentárias precisam ser imediatas. Emenda 17/2010, substitutiva ao detalhamento da despesa, Lei Orçamentária Anual, exercício de 2011, de autoria do vereador engenheiro Irani Monclar Biasotti. A emenda foi representada, mas foi retirada do autor, então motivo pelo qual não me manifesto com ela, apenas agradeço ao vereador por me entender. Emenda 18/2010, substitutiva ao detalhamento da despesa, Lei Orçamentária Anual 2011, de autoria do vereador presidente da Câmara, professor Antônio Cruz. A matéria adiciona 20 mil à dotação de subvenção social, ensino profissionalizante, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Anula, por sua vez, o mesmo valor dos serviços de pessoa jurídica do gabinete do secretário de Educação. O posicionamento desta relatoria é contrário à emenda. Passamos ao motivo. A dotação da mencionada subvenção já prevê valores da ordem de R$ 106 mil para 2011, o que nos parece satisfatório. Trata-se de verbas alocadas para a subvenção social à Patrulha Mirim. Não se discute, fique bem claro, o mérito da entidade no recebimento do auxílio, mas o recurso já está previsto no orçamento. Caso a verba não seja suficiente para o exercício 2011, o Executivo poderá suplementá-la. Isso está claro, pois já fora feito um adicional de R$ 40 mil a essa entidade por problemas aos quais ela passou, e com toda a certeza do mundo, sendo a Patrulha Mirim, como eu fiz a referência anteriormente, a PAI, são as meninas dos olhos de Itápolis, são entidades de extremo respeito ao qual eu tiro meu chapéu, diferentemente de outros serviços prestados à nossa sociedade. Então eu entendo que a todo e qualquer momento, quando se equacionar, ou havendo um planejamento, aguardando-se a passagem do ano, porque poderemos ter mais crianças ali, é um projeto deveras maravilhoso. E o Executivo, em sã consciência, seja qualquer que seja o partido que estiver no poder, jamais deixará de apoiar a Patrulha Mirim. Essa é a visão do Executivo, e ele demonstrou isso apresentando para essa Câmara Municipal um aumento de R$ 40 mil em virtude de questões sazonais que ocorreram ali. Não era uma necessidade diária, e sim um problema que acabou por surgir. A emenda 19/2010, substitutiva ao detalhamento da despesa, Lei Orçamentária Anual, exercício 2011, de autoria do vereador Antônio de Agostini Neto, nosso querido Tunicão, também foi apresentada e foi retirada, uma vez que em conversa acabamos entendendo. Como conclusão básica, esta relatoria propõe que tanto as diretrizes orçamentárias quanto o orçamento 2010 sejam aprovadas com a redação e anexos originais. Mas ficando frisando desde já, a combatividade e a importância das emendas apresentadas, mesmo aquelas às quais eu pedi que se votasse contra. Não é uma questão de mérito. De forma alguma, não se discute o mérito. Eu entendo a questão dos 15%, que eu entendo que seria necessário, e aos 5%,
Eu mesmo disse que se eu tivesse sido procurado antes do prazo ter sido apresentado, nós poderíamos ter fechado em 10%, eu não seria contra, né? Naquele momento, em conversa com os autores das emendas. Então, eu entendo que entre 15% e 5%, não tenha dúvida, 15% é um índice extremamente interessante, uma vez que nenhum problema existente, não existiu nenhum problema, nada foi apontado, nenhuma discussão, nem a boca pequena, né? Surgiu os comentários sobre esta questão e qualquer problema atinente à administração tenha sido em virtude desses 15%. Muito pelo contrário, o Executivo tem sempre apresentado para a Câmara projetos, e eu acho que quase nada que fora feito, deixou-se de se passar pela Câmara. Até mesmo projetos que não haveria necessidade de se passar pela Câmara, que por um simples decreto ele poderia colocar, ele passou pelo crivo da Câmara para que nós pudéssemos criar aí uma discussão um pouco maior. Então, eu entendo, respeitando os autores das emendas, respeitando o mérito do que eles colocaram, que nós entendemos a posição de cada um, daquela mesma forma que eu disse, né? Da mesma forma que eu entendi, eu espero ser entendido. Eu tenho a minha visão, está colocando sobre o crivo. Não vejo perda nenhuma para a sociedade, não vejo dano nenhum para o Executivo, em virtude do projeto ser aprovado ipsiliter, que eu entendo que é uma questão de nós equacionarmos. Tivemos uma aula brilhante hoje da questão orçamentária, como se funciona, como que não se funciona. Eu acho que daí para frente nós tivemos uma abertura maior e quem sabe, quiçá, daí para frente nós vamos conseguir efetivamente resolver os problemas de Itápolis. Quais são? Aumento do poder de investimento. Fora isso, não poderemos fazer muita coisa. E, no entanto, deveremos sim lutar para que o orçamento seja aplicado, mas seja aplicado com verbas ainda maiores do que essa. Mas nós somos peças importantes para que isso aconteça, quando nós buscarmos verbas junto aos ministérios, junto à secretaria, junto aos deputados, para desta forma ampliarmos o poder de investimento do município, pois dessa forma quem vai ganhar é a sociedade.